Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, nossa escola bíblica. Que alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma manhã, para nós aprendermos mais da palavra do Senhor, nos aprofundarmos mais, dando continuidade aqui à nossa revista, de tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, que fala a respeito da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo. Vamos dar início à nossa aula, então, da EBD. Vamos iniciar com uma oração para que o Senhor faça-se presente aqui e que o nosso coração seja alcançado pela flecha, que é a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos daí. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada, Senhor, porque nós temos novamente a oportunidade de aprender mais de Ti, de aprender mais do Teu reino, e nós somos gratos por isso, Senhor. Muitos não têm essa oportunidade hoje, Pai, muitos não têm recursos, Pai, mas o Senhor nos presenteou com isso e nós te agradecemos de todo o nosso coração. E te pedimos que o Senhor tome a direção nesta aula, Pai, que o Senhor não só nos faça entender, mas que o Senhor nos ajude a aplicar tudo que for dito nessa aula no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Toma direção, Senhor. Aleluia! Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula. Hoje nós vamos dar início à lição 8, que fala a respeito da impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Meu Deus, o que será que diz essa aula? A respeito de disciplina. Então, eu quero que vocês aí que estão assistindo essa aula comentem aqui o que vocês acham que é disciplina. O que é a disciplina? O que vocês pensam sobre a disciplina? Será que a disciplina ela é necessária ou não precisa? Comentem aí, o que é disciplina? O que é a disciplina na igreja? Quero ver o que vocês pensam aí. Enquanto isso, eu vou ler aqui o nosso texto do dia, o nosso texto da nossa aula. Inclusive, pegue a sua revistinha aí, se você não está com a sua revista, pegue a sua revista, ou então pegue a tua Bíblia. Se você tiver os dois, melhor ainda. Pegue a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia ou com a sua revista aí, deixa um joinha também. Além de falar o que vocês pensam que é disciplina, deixa um joinha aí para falar que você está com a sua Bíblia aí, que você está acompanhando. Beleza? O nosso texto do dia, então, é 1 Coríntios 5:7, que fala assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Esse é o nosso texto do dia e a nossa síntese tá escrito assim: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Então, nós já vemos aqui que a disciplina, ela é sim necessária, ela é super, hiper, mega bíblica. Nós vamos ler alguns versículos aqui que falam a respeito da disciplina. E nós já podemos ver aqui que a disciplina, ela é sim necessária para a restauração daquele irmão que errou dentro da igreja, daquele irmão que cometeu algum pecado. É necessário sim a disciplina. E a Dani colocou aí que a disciplina é aprender. Com certeza a disciplina é aprender. O Jason colocou que a disciplina é a correção. Certíssimo. E o Aslan colocou que é ensino, que é direção. Exato, exatamente. Isso mesmo, pessoal. Vocês estão certíssimos. O Vitor colocou que a disciplina é praticar as regras. Interessante isso aí. Regras, que regras será? As regras da igreja, as minhas regras? A gente vai ver tudo isso nessa aula hoje, certo? E aí eu leio aqui para vocês na revista os objetivos. Olha só, objetivos: compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja de Corinto e na nossa igreja de hoje, nos dias atuais. Mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja. Olha só, nós já vemos aqui então que a disciplina é preservar a santidade da igreja. E quem é a igreja? Somos nós.
e conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. A gente vai ver também que depois da disciplina é necessário que haja um tratamento especial e a gente vai ver tudo isso, certo? Vamos ler então agora o nosso texto base da nossa aula, que é 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Nós vamos ler rapidamente, então você que está com a sua Bíblia, com a sua apostila, acompanhem com a gente, tá? Diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo para que não se associem com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, seja avarento, seja idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Uau! Que texto pesado! O que quer dizer esse texto, gente? Então aí a gente começa com o nosso primeiro tópico, que diz o que é a disciplina, né, o significado e a necessidade da disciplina, e nosso subtópico, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Olha só, algumas pessoas chegaram aí, a Keila, a Laura. Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa EBD, a nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre disciplina, o que é disciplina e por que ela é necessária. E o nosso primeiro ponto aí, então, é mais a explicação desse nosso texto base. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele inicia o capítulo 5 contando o escândalo que estava acontecendo ali na igreja, de uma imoralidade sexual na igreja. Então, o que estava acontecendo? Um rapaz, ele estava tendo um caso com a sua madrasta. Olha só, e esse foi um escândalo enorme na igreja de Corinto. Tanto dentro da igreja, as pessoas comentavam e deu o que falar, quanto fora da igreja. As pessoas fora da igreja também ficaram sabendo, tanto é que isso chegou aos ouvidos de Paulo, que estava longe e precisou escrever uma carta para eles a respeito desse escândalo. É importante a gente falar que a igreja aqui, ela não estava triste. A gente viu aqui no texto que a igreja não estava envergonhada, a igreja não estava triste. Eles estavam orgulhosos dessa atitude. Eles trataram essa atitude como se fosse algo normal. Tá tudo bem, é normal. Deixa pra lá, deixa quieto. Deixa esse pecado lá. E aí a gente consegue tirar a primeira lição aqui nesse texto. Será que, jovens e teens, será que não existe algo em nosso meio ou em nosso coração que não agrada ao Senhor, mas que nós já estamos tratando como normal? Ah, tá tudo bem, não tem nada a ver. Será? Uma vez nós jovens e teens já ouvimos do Leandro uma vez, que essas pessoas que falam assim, nada a ver, nada a ver. Na porta do inferno, lá, vai estar escrito assim, o lugar do nada a ver. Não tem nada a ver.
não é verdade? Então temos que tomar cuidado com isso. E aqui, uma outra lição também que nós podemos tirar é que a igreja, ela não se importou com esse tipo de pecado. A igreja foi influenciada por uma atitude, por um pecado, por uma atitude errada. E uma igreja local, ela está lá naquele bairro, né, para influenciar as pessoas que estão ao redor e não para ser influenciada pelas práticas das pessoas. A igreja está ali naquele local para fazer a diferença e não para ser influenciada por práticas erradas de outras pessoas. E quem é a igreja? Somos nós. A igreja tem que fazer a diferença onde ela está. E aí, Vini, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo ponto, então. É que esse tipo de escândalo que aconteceu na igreja de Corinto, ela tanto era errado que nem para os pagãos, nem para as pessoas que serviam a outros deuses, era uma atitude tolerada. Para vocês terem noção do nível de escândalo que foi. Porque não era errado só para a igreja, era errado para as pessoas ali ao redor, era errado para as pessoas que serviam a outros deuses também, para os pagãos. Para você ver o nível de escândalo que foi isso. Mas aí, a palavra de Deus traz um instrumento de restauração, que é a disciplina eclesiástica, ou seja, a disciplina da igreja, que vem do Senhor, mas que é aplicada pela igreja, certo? E aí, a disciplina, pessoal, ela funciona como um jogo, assim. Você tem várias chances até chegar à disciplina, mas as suas chances, elas vão se esgotando. Então, primeiro, antes da disciplina, tem que haver o aconselhamento, os líderes aconselharem tal pessoa. Se o irmão estiver fazendo alguma coisa errada, qual é o papel do líder? É aconselhar, falar, olha, fulano, você não está trilhando o caminho certo, não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. Também tem que haver antes o aconselhamento pastoral, o aconselhamento de um líder. Tem de haver tudo isso antes da disciplina. Então, até chegar à disciplina, é como se as suas chances fossem esgotando. Não adiantou o aconselhamento, não adiantou a orientação pastoral. Então, aí tem que haver a disciplina, mas a disciplina de exclusão. E como que é essa disciplina de exclusão? É afastar esse determinado irmão das suas atividades da igreja, para que ele tenha um momento de reflexão a respeito das suas atitudes e, caso haja mudança de comportamento, ele vai ser inserido novamente em suas atividades, certo? Ele vai ser reintroduzido novamente nas suas atividades, exercendo as atividades da igreja, mas tudo isso só se houver o arrependimento. Ah, mas Mariana, vamos supor que o pastor já falou com ele, o líder já falou com essa pessoa, não adiantou. Então, a gente teve que aplicar a disciplina da exclusão. Essa pessoa ela foi afastada das atividades por um tempo. Ela pode assistir o culto, pode fazer as atividades normal, ela não pode exercer, tá? E vamos supor que, mesmo com essa disciplina de exclusão, de afastamento, essa pessoa não se arrependeu. Aí é necessário uma conversa entre o pastor e esse irmão, porque a igreja é o quê? É um lugar de pessoas arrependidas. E se essa pessoa não se arrepende, não faz sentido ela estar na igreja, não é verdade? Então, é isso, pessoal, a respeito da exclusão, a respeito da disciplina de exclusão. É uma atitude extrema? É uma atitude extrema. Inclusive, não é uma atitude muito popular, porque não é uma atitude que um líder ele gosta de exercer, que o pastor gosta de exercer, mas muitas vezes ela é necessária e nós vamos ver por que ela é necessária. Existe um risco nisso e a gente vai falar aqui daqui a pouco. Sabe por quê? Porque se essa pessoa ela não se arrepende, vamos pensar assim, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nascemos de novo, nós temos e quando nós pecamos, nós temos o desejo de nos arrepender o mais rápido possível, de correr ali aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, me arrependo. Quando nós conhecemos o Senhor verdadeiramente, é isso que deve acontecer no nosso coração. Existe uma diferença, né, entre o pecado planejado
e o pecado não planejado. E esse pecado não planejado, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, o sangue de Jesus, ele tem poder para nos restaurar, para nos limpar. Glória a Deus por isso, certo? Então, outro ponto que é importante a gente falar também é que cada igreja, cada denominação tem a sua forma de aplicar a disciplina. Igreja X tem essa forma, igreja Y tem uma forma diferente de aplicar a disciplina, mas o que nós devemos levar em consideração é estar alinhado com a palavra de Deus. Se essa disciplina que foi aplicada está alinhada com a palavra de Deus, glória a Deus, é isso que deve ser levado em consideração, certo? E aí, outro ponto também que nós devemos falar é que a disciplina, ela não é uma vingança. É até engraçado a gente falar, porque tem pessoas que, quando recebem uma disciplina, falam: o pastor tá me castigando, o pastor tá me punindo. E não é nada disso. A disciplina, ela não é uma vingança. Pelo contrário, a disciplina ela visa o bem dessa pessoa que errou, porque dá chance, dá oportunidade dela se arrepender e voltar novamente para o Senhor, voltar novamente para as veredas antigas, que são os caminhos corretos do Senhor, certo? É uma atitude, olha só, a disciplina é uma atitude de respeito e cuidado com o corpo de Cristo, é uma ação de preservação do templo de Deus, ela visa ajudar o irmão, restaura o irmão, ela envolve o irmão com cura no coração e a preservação da santidade da igreja. Então, a disciplina, por muitas vezes ela pode ser dura? Pode. Mas ela é necessária para nos ensinar e para nos fazer voltar novamente para os caminhos do Senhor. E aí agora eu quero que vocês digitem aí, escrevam um versículo que eu vou falar. Eu não vou abrir o versículo aqui, vocês que vão digitar o versículo aí. Uma pessoa digita Hebreus 12:6. Comenta aí o versículo Hebreus 12:6 e Provérbios 3:12. Então, novamente, você que está com a sua Bíblia aí, digite aí para mim o versículo Hebreus 12:6 e o versículo Provérbios 3:12. Beleza? Comentem aí para mim. Enquanto isso, a gente vai dar continuidade para o nosso subtópico 2. Olha só, a gente já falou tudo isso e a gente ainda está no subtópico 2. O subtópico 2 fala assim: a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Por quê? Porque a disciplina, ela pode por muitas vezes ser muito dura, como essa de exclusão, né? Como essa de afastamento da pessoa. E aí é aconselhável que essa decisão tão extrema, mais necessária, ela seja tomada não só por uma pessoa, mas em conjunto. Ou seja, pessoas se reunirem e discutirem a respeito desse assunto. Porque ali vão ter mais pessoas pensando, vão ter mais pessoas argumentando e vão ter mais pessoas para tomar essa decisão. Certo? A famosa multidão de conselheiros. Então, é necessário isso, tá? Que essa decisão seja tomada sempre em conjunto. E é basicamente isso que fala no subtópico 2. No subtópico 3, vai falar assim: a disciplina é um tratamento para a cura espiritual, para a cura do espírito, que está lá no verso 5. E aí eu queria ler o verso 5, porque o verso 5 ele tem uma expressão aqui que por muitas vezes pode confundir uma pessoa. E está escrito assim, no verso 5: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que está querendo dizer esse versículo? Como assim entregar o homem a Satanás? E nesse versículo, Paulo ele deixa claro que seu espírito seria salvo no dia do Senhor. Esse é o objetivo da disciplina, é fazer com que a pessoa reconheça que ela errou, para que o seu... Temos um versículo aí, então, para comprovar que a disciplina, ela é sim bíblica. E o Senhor, ele disciplina, ele aplica a certeza que se um dia você já foi disciplinado, o Senhor, ele te ama muito. E ele quer o seu bem. Por isso que essa disciplina, ela foi aplicada. Certo? Obrigada, pessoal, pela participação aí de vocês.
A Keila falou, dói, viu? É verdade, gente. A disciplina dói, por muitas vezes ela é muito dura. Mas a gente vai ver que existe uma forma correta de aplicar a disciplina. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, nesse versículo aqui que a gente leu, né? Que esse homem seja entregue a Satanás, a intenção não era descartar essa pessoa, tá? Descartar o pecador, não é nada disso. Mas sim salvar a sua alma. Visava, então, que a pessoa, ela despertasse para o caminho que ela estava trilhando, porque se ela não despertasse, ela seria levada à perdição eterna. Então é melhor a gente ser... Aqui ela falou, dói, viu? Dói. Mas é melhor a gente ser disciplinado aqui na terra, aprender e nos arrepender, do que não perceber que estávamos no caminho errado e resultar na perdição eterna. Não é verdade? É melhor ter uma dorzinha momentânea aqui da disciplina do que uma dor eterna lá na frente. Certo, pessoal? Então a gente vai aí então para o nosso tópico 2. Nosso tópico 2 fala assim, a disciplina como preservação da santidade da igreja. E aí vai falar aqui da metáfora do fermento velho, né? Paulo aqui, ele usa uma figura de linguagem, gente. Como a igreja, ela estava sendo indiferente, né? E o quanto esse apoiar, esse escândalo poderia afetar ali as pessoas. Por quê? Porque assim como o fermento na preparação do pão faz crescer a massa toda, o pecado não tratado, ele se espalha rapidamente dentro da igreja. E isso é muito ruim. Então, esse escândalo que aconteceu na igreja de Corinto poderia influenciar outras pessoas, tanto para o mesmo erro, quanto para erros diferentes. Então, a pessoa poderia pensar assim, se os pastores, né, os líderes aceitaram esse tipo de escândalo, talvez eles aceitem que eu cometa esse pecado aqui também, não tem nada a ver. Isso poderia influenciar outras pessoas. Então, por isso que a disciplina ela foi necessária aqui nesse momento. E aí, Paulo ele usa essa figura de linguagem do fermento. Por quê? Porque esse pecado ele poderia influenciar outras pessoas. Um abismo chama outro abismo. Não é assim que nós geralmente falamos? Porque eu até anotei, eu escrevi assim, toda fraqueza que não é tratada ou brecha que não é fechada pode gerar uma tragédia muito maior com o passar do tempo. E aí foi por isso que Paulo ele teve que corrigir ali esse escândalo. Sabe um exemplo disso de brecha que não foi fechada, né? De alguma fraqueza que não foi tratada? Judas Iscariotes. Aí eu te pergunto, qual foi o grande problema de Judas Iscariotes? Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregaria Jesus ali aos oficiais por 30 moedas de prata. Mas se você ler o evangelho com atenção, você vai ver que Judas Iscariotes, ele era tesoureiro do grupo lá dos 12 discípulos. E já nessa época, ele roubava dinheiro da bolsa. Então, para uma pessoa que roubava dinheiro da bolsa, vender uma pessoa por dinheiro era um passo só. Não era muita coisa para ele. Então, um abismo chama outro abismo. E é por isso que nós devemos tratar essas fraquezas, que nós devemos fechar essas brechas que podem ou não estar abertas em nossos corações, nas nossas mentes. Amém, jovens? Amém, teens? Deixa um amém aí para mim. E aí, então, eu quero que, em vez de vocês falarem amém, comentem aí assim, a disciplina é necessária para a igreja. Comenta aí para mim. A disciplina é necessária para a igreja. E aí a gente vai lá para o subtópico 2, então, que tem de tema exortação à pureza cristã. Por quê? Aí o pessoal colocando amém. Exortação à pureza cristã. Por quê? Porque da mesma forma que durante a Páscoa o povo retirava o fermento ali como um símbolo ao Senhor, isso deveria ser feito também com a igreja de Corinto, de tirar todo tipo de pecado no meio deles, porque eles eram separados, eram filhos de Deus. Então é por isso que Paulo também ele faz essa alusão com a Páscoa, tá bom? Porque do mesmo jeito que o pessoal ali, o povo tirava o fermento da refeição da Páscoa, o povo também deve tirar o pecado, todo tipo de pecado do seu meio.
Amém. O pessoal colocando aí, disciplina é necessária para a igreja. E aí o nosso subtópico 3, então, tem como título: Paulo já havia advertido por carta a igreja a respeito da prostituição. E o que acontece? Paulo ele já havia enviado uma carta, que na verdade se perdeu, a essa igreja, tratando a respeito da prostituição, que aquelas pessoas não deveriam se associar a pessoas envolvidas com prostituição, a idólatras, né? Aliás, a irmãos que se dizem irmãos, mas na verdade não são idólatras, são ladrões. E aí Paulo diz para nós, crentes, irmãos de verdade na fé, não nos associarmos com essas pessoas. Mas, veja bem, não nos associar significa não ter as mesmas práticas, porque nós devemos sim ter um bom relacionamento com essas pessoas, nós devemos sim até pregar o evangelho para elas, para que elas se arrependam, mas nós não devemos ter as mesmas práticas com elas, e é isso que Paulo está querendo dizer, não é nos isolar dessas pessoas, mas é não ter as mesmas práticas, mas ter um bom relacionamento com elas, certo? É basicamente isso que fala o nosso tópico 3. Porque Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E aí a gente parte então para o nosso ponto 3 da nossa lição, que é o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Por quê? Porque a atitude da igreja de Corinto, ali naquela época, né, de apoiar aquele escândalo, funcionava como incentivo para eles continuarem e para outras pessoas também pecarem. Funcionava como incentivo. Então, isso foi errado. E o que deveria ser feito, então? A disciplina deveria ser aplicada sobre aquele homem, sobre aquela mulher, mas em amor, em misericórdia, amando o pecador, mas não ao pecado. E aí entra um ponto de que... Eu vou falar isso daqui a pouco, mais pro finalzinho da aula eu falo pra gente concluir. Vamos dar continuidade aqui na apostila. No nosso tópico 2, fala assim, olha, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e de graça. Por quê? Porque a disciplina é um exercício de amor, é um exercício de misericórdia. Em Tessalonicenses, eu vou abrir aqui em 2 Tessalonicenses, vocês não precisam abrir. 2 Tessalonicenses 3,15. Fala assim, contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O apóstolo Paulo aqui fala para nós tratarmos um determinado irmão que foi aplicada a disciplina como um irmão, não como um inimigo. Quem tem irmão aí sabe. Eu tenho um irmão, é o Victor. O Jason tem também os irmãos dele. O Iron, a Adriele, a Keila também tem os irmãos dela. E nós sabemos o tipo de carinho, o tipo de amor que nós temos por eles. E o apóstolo Paulo diz que quando um irmão da nossa igreja for disciplinado, seja com exclusão ou seja com outro tipo de disciplina, nós devemos amá-lo como um irmão. Eu devo amar esse determinado irmão como se fosse o Victor, o meu irmão, e não como um inimigo, certo? Olha só que pesado, a gente vai ler agora um ponto da apostila que chama muita atenção. E nós devemos aliás, nos ajudar uns aos outros, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós somos pecadores e todos nós somos dependentes da graça. Então, nós devemos sim nos ajudar uns aos outros, porque todos nós temos dificuldades e somos dependentes da graça. E aí, um irmão também, ele não pode se sentir melhor, né, se achar melhor do que outro irmão por estar em uma posição espiritual melhor. Isso não pode acontecer na igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos irmãos. Nós devemos ajudar uns aos outros. Ao contrário, olha só o que nós devemos fazer. Eu vou ler essa parte aqui da apostila, que é uma parte muito forte. E eu quero que você preste bem atenção agora. A igreja tem a responsabilidade de proteger a reputação dos membros e evitar a exposição desnecessária deles e potenciais fofocas. Olha isso. Eu vou ler novamente. Presta bem atenção.
A igreja, quem é a igreja? Somos nós. A igreja tem a responsabilidade de proteger a reputação dos membros e evitar a exposição desnecessária deles e potenciais fofocas. Então, eu e você somos responsáveis pela reputação dos nossos membros e nós devemos fazer com que isso não vire fofoca, para que eles não sejam expostos desnecessariamente. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, é responsabilidade da igreja, que somos nós. Então, a gente parte então para o nosso último tópico, que é o nosso tópico 3, que fala assim: a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. Disciplina não significa abandono. Quando uma pessoa é disciplinada, ela não pode e nem deve se sentir excluída, se sentir sozinha. Não, nós devemos tratar como irmão, como nós vimos. Mas também tem um ponto: existem pessoas que não sabem receber a disciplina, que não gostam de ser disciplinadas, que não gostam de ser ensinadas, e elas não recebem essa disciplina em seu coração. E no Brasil existe um número grande de cristãos e de crentes que mudam de igreja, mudam de denominação, porque não aceitaram a disciplina que receberam em sua igreja. E aí elas acabam mudando de igreja como mudam de roupa. Mudam de igreja toda hora. Porque quando ela é disciplinada, ela não aceita essa disciplina. E aí, em vez de mudar o problema, em vez de mudar esse pecado e se arrepender diante do Senhor, ela muda de igreja. É a mesma coisa se você tiver um problema no seu trabalho, um problema no seu emprego. Em vez de você mudar esse problema, você pedir perdão para o seu chefe ou para quem que seja, você muda de emprego. Então, em vez de mudar de igreja, em vez de mudar de trabalho, mude o problema, busque a solução para esse problema, para essa falha, para esse pecado, certo? Mas fato é, nesse ponto aqui que a gente está vendo, que a disciplina, ela deve ser aplicada em amor, ela deve ser aplicada em misericórdia. Amém, pessoal? Nós devemos tratar essas pessoas como se fossem nossos irmãos, porque nós somos responsáveis. E aí eu queria ler essa primeira parte do tópico 3, que fala assim: olha, o processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo e tem como objetivo contribuir para que a pessoa faltosa alcance o arrependimento, para que a pessoa que pecou alcance o arrependimento. Trata-se de um cuidado espiritual, um momento de reflexão a respeito dos atos cometidos e o que precisa melhorar para estar dentro da vontade de Deus. Então, a disciplina é isso. Ela tem o objetivo de fazer com que a pessoa ela reconheça que ela errou, para estar novamente no centro da vontade de Deus. É um período que ela tem ali para refletir a respeito das suas atitudes. Certo? E aí, então, eu quero concluir, então, essa aula dizendo que a disciplina é uma forma de mostrar que o crente pecou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja o ama e deseja vê-lo restaurado. Certo? A disciplina é isso. E a igreja, ela ama aquela pessoa que foi disciplinada e deseja ver essa pessoa restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje a respeito da disciplina. A disciplina, ela é necessária ou não? Comentem aí. Comentem sim ou não. A disciplina, ela é necessária, então, para a igreja? Com certeza, sim. Ela é necessária. E é isso, pessoal. Nós finalizamos então essa aula, lição 8 a respeito da disciplina. Eu espero no Senhor que essa aula tenha falado ao seu coração e que você tenha aprendido mais sobre a disciplina. E que quando o irmão da sua igreja for disciplinado, nós devemos tratá-lo como irmão, em amor. Certo? Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. Vamos voltar então para o nosso culto, para o nosso segundo período de louvor. Deus os abençoe. Um grande beijo, um bom domingo aí para vocês. Shalom, pessoal!